Satoru Gojo voltou animado no jogo do abate, retorno honrado. Sukuna voltou e Megumi tomado no mês de dezembro, confronto marcado. Vou te dar um tempo pra vir preparado, é o mais forte do mundo contra rei dos mais fracos. O dia chegou e a luta começou, 200% de vazio roxo. A serviço da Guarda Real de Lugunica e o Cavaleiro Pessoal de Feld, o homem mais forte da história, o atual Santo da Espada, Reinhard van Astra. E do outro lado, controlando os mortos e upando seu nível, saiu de mais fraco a invencível, aquele que transcendeu o nível humano e subiu ao nível monarca. E ninguém, absolutamente ninguém, se atreve a ir contra Sung Jin-woo, o Monarca das Sombras. Se colocássemos essas duas forças imparáveis em uma luta, quem será que venceria? O Santo da Espada ou o Monarca das Sombras? Vamos descobrir isso no vídeo de hoje. Opa galera, bom? Eu sou o Gil e sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu trago uma luta deveras interessante que muita gente tem dúvidas sobre o vencedor. Os fãs de ReZero afirmam que o Reinhard sola e os fãs de Solo Leveling afirmam que o Sung humilha o Ruivo. Então, para tirar isso a limpo, cá estou eu para fazer esse duelo. Então, já bora começar, né? Mas antes, se eu te convencer do resultado, já sabe, né? Você vai ter que se inscrever no canal e deixar um like, beleza? Enfim, bora lá. E eu já vou avisando vocês, vai ter muito spoiler do arco 9 de ReZero, beleza? Se não quiser spoilers, sinto muito, amigo, porque vai ter do mesmo jeito, então é isso. Bora lá. Olha, em questão de força bruta, sinceramente, nessa luta aqui em específico não fará tanta diferença assim por causa das habilidades de ambos. Mas para não passar batido, o maior feito de força do Reinhard é que ele é capaz de decapitar o Vulcânica com as mãos. E o Clyde, que é o verdadeiro Vulcânica, quando foi enfrentar o Alcânica, que é o Aldebaran no corpo do Vulcânica, ele foi junto ao Roswell e disse pro Roswell que o corpo dele, o corpo de dragão, o corpo original dele, possui duas armaduras, as escamas dracônicas e a auréola dracônica. As escamas negam qualquer ataque físico e a auréola defende qualquer ataque mágico. Por isso, o feito do Reinhard de ser capaz de esbagaçar essas escamas na força bruta, tipo na mão mesmo, isso é absurdo, pois as escamas negam ataque físico. Mas isso claramente foi porque o autor não queria deixar o Reinhard sacar a espada rede para deitar o Vulcânica. E como o Reinhard é incapaz da magia, por causa do portão de mana dele que é quebrar, igual do Subaru, só tinha duas opções. Ou ele saca a espada rede, o que não pode acontecer, pois o autor possivelmente está guardando essa espada para quando o Reinhard for x1 com a sátila 100%. Pois para quem não sabe, o Reinhard sem braço teve que ir x1 com uma sátila selada, lá no deserto de Algria. Cara, essa espada tem mais aura que 90% dos personagens de ReZero, parece até o Sharingan em Naruto. Mas voltando ao assunto, ou o Reinhard saca a espada rede, ou o autor queima todas as regras que ele mesmo impôs e aumenta a força do Reinhard até ele poder conseguir fazer o impossível. E o maior feito de força do Jin-woo foi cair no soco com o Antares. E ele não fez feio contra o Antares não, viu? E também o Sung foi capaz de bloquear e atacar diretamente o Dragão Monarca, um ser que é capaz de incinerar continentes inteiros e destruir o mundo. A força bruta do Sung Jin-woo no arco final alcançou o nível planetário ou superior. Quem é o mais forte entre Reinhard ou Sung Jin-woo? É difícil de saber, porque um é capaz de destruir algo que nega ataque físico e o outro tem força nível planetário ou superior. Se as escamas do Vulcânica não negassem ataque físico, eu diria que o mais forte é o Sung. Mas com essa informação tudo muda, pois o Reinhard tem força para quebrar um hack. Negar ataque físico é basicamente um hack. E o Reinhard é capaz de quebrar um hack na base da força bruta. Sinceramente, eu não faço a menor ideia de qual deles tem a maior força bruta. Então vocês podem decidir aí, mas é como eu disse, isso não vai mudar muita coisa não, né? Aqui o Sung Jin-woo ganha e nem adianta chorar, pois em ReZero o Cécilos é mais rápido que o Reinhard, e o Cécilos alcança a velocidade da luz, ou seja, em locomoção o Reinhard é mais lento que a luz, já o Sung Jin-woo é mais rápido que a luz, então não adianta nem chorar. Vamos começar pelo Reinhard. Além de ser super forte e super rápido, o Reinhard tem muitas benções, mas as pessoas se enganam muito com isso. Enquanto uns acham que o Reinhard pode pegar o poder que quiser, outros falam que sem bênção ele é bucha, e os dois estão errados. Basicamente, o Reinhard tem bênçãos para counterar muitas coisas, e também ele tem uma bênção para reviver, e sempre vai ganhar outra toda hora que morrer. Resumindo, ele é imortal. Ele morre e volta, parece até alguém, né?
E ele tem uma benção que faz ele ter outras bênçãos. Basicamente ele pede uma benção e a Audilagna dá pra ele. Dá a benção pra ele. Porém o pessoal se engana muito com isso. E é por isso que eu falo que os fãs do Reinhardt estão iguais aos fãs do Gojo. O pessoal não entende o poder do próprio personagem. O dom divino, que é a benção de pedir outras bênçãos, tem um limite bem estabelecido no que ele pode pedir. Ele não pode pedir uma benção que o corpo dele não seja capaz de usar. Tipo, o Reinhardt não pode pedir uma benção pra voar, porque ele não tem asas e não pode usar magia. Por isso ele ganhou uma benção de dar dash no ar, tipo, ele dá um chute no ar e vai para outro canto, tá ligado? Mas voar mesmo ele não voa não. E ele também não pode pedir benção de regeneração, pois ele não pode usar magia de água para se curar, então ele não pode ter uma benção para se regenerar. Então por causa disso ele ganhou uma benção que deixa ele mais forte quando ele sangrar. Tem uma tropinha aí que acha que o Reinhardt só não tem uma benção de regeneração porque ele não quer. O que é uma tremenda burrice, até porque entre você ter um poder que te deixa mais forte ao sangrar e ter uma benção de literalmente se regenerar, qual que você acha que é mais útil em combate? O leque de habilidades do Reinhardt diminui muito pelo simples fato de ele não poder usar a magia do mundo. O ataque do Reinhardt literalmente se resume a porradaria e esgrima. Literalmente é só isso. As bênçãos do Reinhardt só servem para ele ser imune a alguma coisa. E não é nem 100%. Na verdade, o Reinhardt é imune a 90% de algum ataque. Mas se ele receber um ataque extremamente poderoso, ele vai morrer. Tipo, vamos supor que a resistência física do Reinhardt é 100 e ele leva um ataque de luz com 2000 de dano. 10% de 2000 é 200, ou seja, ele vai de vala do mesmo jeito. E as bênçãos dele ainda podem ser burladas, como a gente viu no Aldebaran e o Vulcânica contra ele, onde um tiro daquela escama lá, tipo o Aldebaran e o Vulcânica meio que atiraram uma escama nele, e a escama abriu uma ferida gigantesca no braço dele, ao ponto do braço ser inutilizável. Para você. E ele tem uma benção que faz os projetos se desviarem dele. Tipo assim, vamos supor que você dá um tiro no Reinhardt. Essa benção vai desviar a bala para outro lugar. Porém, se o tiro for realmente muito rápido, essa benção não vai desviar, não, amigão. Foi exatamente por isso que o Aldebaran e o Vulcânica conseguiram acertar uma escama no Reinhardt mesmo com essa benção ativa. Porque ela não consegue desviar totalmente um ataque se for muito rápido. Ela não consegue nem desviar se o ataque for muito rápido, entendeu? Por isso que ele levou o dano. E se você falar que é porque o Miasma nerfa benção, pelo amor de Deus, aí eu não tenho paciência pra isso não. Pelo amor de Deus, esses fãs de ReZero estão parecendo os de Jujutsu Kaisen. Achar que Miasma nerfa benção é brincadeira, não é possível. Porque, na moral, velho, se Miasma realmente nerfasse benção, o Reinhardt ia ser capado pela Sátela. Porque é só a Sátela encher o rabo dele de Miasma e depois capar ele na porrada com as mãos invisíveis. Segundo vocês, o Miasma deixa as bênçãos mais fracas? E se tem uma coisa que a Sátela tem, é Miasma. Se esse negócio realmente nerfasse bênção, então o Reinhardt tá lascado na mão da Sátela. E é por isso que mesmo que você tire as bênçãos do Reinhardt, ele continua roubado. Pois ele não depende e nunca dependeu das bênçãos. Até porque se ele dependesse disso, ele tava O Reinhardt sem bênção é praticamente um rei de Astra, tá ligado? Você falar que o Reinhardt sem bênção é fraco é tipo você chamar o Raid de fraco. Coisa que nós sabemos que ele não é, né? O Julius é o que mais sabe disso. E tem outra coisa, a Audilagna não pode dar uma bênção de algo que ela não sabe o que é, entendeu? Ela não pode dar uma bênção pro Reinhardt ser imune a alguma coisa que ela não conhece. Vamos supor que o Naruto acerta um Rasengan no Reinhardt. Ele não vai receber uma bênção anti-Rasengan, pois a Audilagna não sabe o que é um Rasengan. E se o Itadori acertar um Kokusen no Reinhardt, o Reinhardt não vai receber uma bênção anti-Kokusen. E é assim que funciona, ela não pode dar uma bênção de imunidade a algo que ela não sabe o que é. E também, o Reinhardt não pode receber um poder que muito quebrado, tipo uma autoridade, tá ligado? A bênção e a autoridade são opostos um da outra no mundo de ReZero. O Reinhardt não pode receber uma bênção que é uma autoridade praticamente. Tipo assim, vamos supor que o Reinhardt pega uma bênção de anti-apagamento existencial. Isso aí já se encaixa como uma autoridade, porque isso tá quebrado demais, entendeu? Tem um limite do poder que ele pode receber, até por isso que ele tem esse tanto de bênção. Não é porque o Reinhardt é o Zika das galáxias e tal. É porque ele tem esse tanto de bênção pra poder se equiparar com a Sátela. A Sátela só tem uma autoridade, que a gente não sabe o que é. Mas ela só tem uma. E o Reinhardt tem essa caralhada toda de bênção pra poder empatar. Então a gente sabe que a autoridade da Sátela é muito forte. Mas as bênçãos do Reinhardt só tem esse tanto por causa da Sátela, entendeu? Sátela, a pura aura.
O pessoal fica falando Reinhard é mais forte, Reinhard é mais forte. Minha bola esquerda que ele é o mais forte. Ele só é forte desse jeito por causa da Sátala. Se a Sátala não existisse, esse cara possivelmente ia ser uma pessoa normal. Ou seja, antes de você vangloriar o Reinhard, lembre-se, ele só é forte desse jeito por causa da Sátala. Se não fosse a Sátala, ele não seria roubado do jeito que é. E é desse jeito que as bênçãos dele funcionam. Mas mesmo com toda essa explicação, as bênçãos são sim muito úteis. Eu não tô falando que elas são uma bosta, mas eu tô esclarecendo, porque o pessoal realmente acha que o Reinhard pode pegar o poder que quiser. Porém, as bênçãos ainda assim são bem úteis. Eu não vou listar elas, porque senão eu não acabo esse vídeo hoje, né? Pelo amor de Deus. Mas ele tem a espada Raid, que é basicamente um dos maiores hacks de ReZero. Ela é indestrutível e é capaz de cortar qualquer coisa, independente da resistência, e pode cortar coisas materiais ou imateriais e até mesmo conceitos, pois o Raid é capaz de cortar uma autoridade. E já foi dito que o cubo não, aquela magia lá onde o Aldebaran prendeu o Subaru, só tem só tem duas formas de poder desfazer aquela magia, que seria uma autoridade ou a espada Raid. Ou seja, essa espada é realmente muito zica. Ou você ensinar a Echidna, né? Porque no spin-off a Echidna conseguiu desfazer essa magia. Como? Não me pergunte por quê. E também ela suga a mana da atmosfera para tirar rajadas de luz. E o seu ataque mais forte é quando o Reinhard levanta a espada para cima e usa esse ataque de luz na capacidade máxima, que é capaz de destruir o mundo inteiro. E o Reinhard ainda construiu o mundo depois. Aura. O cara virou a Lynx do nada, tá ligado? Beleza, agora bora pro Sung Jin-woo. No final da novel, o Sung Jin-woo transcendeu a escala de poder do Manhwa, tornando-se essencialmente um deus da morte, imortal e onipresente. No final da novel, da obra original, seus poderes são tão apelões que ele é capaz de apagar seres da existência e manipular o tempo. Bem, a sua primeira habilidade mais roubada é a manipulação do tempo e de existência. A habilidade mais quebrada do Jin-woo não é nem física. Após derrotar o monarca Após ele derrotar os monarcas, ele usa o cálice do renascimento para voltar no tempo cerca de 10 anos no passado, para antes do início da invasão das dungeons. Ele faz isso mantendo todo o seu poder do monarca das sombras, o que significa que ele viveu séculos em um hiato dimensional para lutar sozinho, retornando à Terra como um adolescente com poder absoluto. Exército de sombras infinitos e imortais. Ele pode criar um exército de sombras de qualquer ser que ele mate, mesmo que seja imortal, sem limite de mana. No final da novel, o Jin-woo tem a mana virtualmente infinita e pode invocar centenas de milhares de soldados de uma vez, incluindo dragões e generais de elite, sem esforço algum. Imortalidade dos soldados. Os soldados só podem ser destruídos permanentemente por outro monarca ou governante de alto nível. Caso contrário, eles se regeneram indefinidamente. Troca das sombras. Jin-woo pode trocar de lugar instantaneamente com qualquer um de seus soldados das sombras, não importa a distância. Basicamente é um teletransporte. Anulação e absorção de poder. Ao ativar seu domínio, virou Jujutsu Kaisen agora. Jin-woo cria uma zona onde seus soldados ganham um bônus massivo de força enquanto inimigos são enfraquecidos. Shit. Consumo do sistema. Ele absorveu o próprio sistema que o impulsionou, tornando-se o dono das regras do jogo do mundo. Imortalidade e regeneração de nível 2. Ao se tornar um monarca das sombras completo, Jin-woo não precisa mais comer, dormir ou respirar. Ele possui alta resistência à anulação de existência, venenos, doenças e doenças mentais. Ele regenerou seu corpo após um ataque de monarca das sombras, que é capaz de apagar qualquer coisa da existência. Manipulação de memórias. Ao tocar em alguém, Jin-woo pode apagar suas memórias e mostrar suas memórias do tempo anterior ao restart. Ou hipnotizar pessoas com o estalar de dedos. O cara é simplesmente muito quebrado. Olha galera, sem muita enrolação, o Sung Jin-woo vence Reinhard. Calma, fãs de ReZero. Antes de me xingarem, escuta o que eu tenho pra falar. Primeiro, o Reinhard não consegue matar o Sung. O Sung é basicamente um deus da morte e é imortal, ele não morre de forma alguma. Além dele ser mais rápido que o Reinhard e ter força o suficiente para bater de frente contra o Ruivo. Galera, é realmente isso, o Reinhard não consegue finalizar o Monarca das Sombras. Já ia ser difícil ele fazer qualquer ferimento, já que o Sung consegue bater de frente com ele fisicamente e é realmente mais rápido que o Reinhard. Beleza, o Reinhard não consegue matar o Monarca das Sombras, porém, como o Sung Jin-woo pode matar o Reinhard? E pra quem falar da habilidade de absorver mana, primeiro que o Sung Jin-woo tem mana infinita, então isso não ia fazer a menor diferença. E segundo, a passiva do Reinhard de absorver mana é... Seguinte galera,
ele só absorve a mana da atmosfera ou a mana dos espíritos, pois eles literalmente são feitos de mana. O Reinhardt não pode absorver a mana de pessoas. Na real ele até pode, mas ele precisa de contato físico. Ele literalmente precisa segurar a pessoa para fazer isso. E ao que tudo indica, isso não é efetivo e nem é rápido. Pois no mundo de ReZero, perder mana é igual a perder sangue. Você cai no chão igual bosta e não consegue fazer nada. E o Reinhardt é mais rápido que a Sirius, a Elsa, o Aldebaran e o Volcânica. E todos eles, sem exceção, se perder grande quantidade de mana, eles caem no chão igual bosta. O Reinhardt é muito mais rápido que eles, ao ponto de poder dar Speed Blitz nele. Então se essa drenagem de mana fosse realmente muito rápida, então por que o Reinhardt só não chegou lá perto e drenou a mana deles, já que ele é bem mais rápido que eles? Por que será que ele não fez isso, hein? Já que ele consegue literalmente dar Speed Blitz neles, era só ele chegar lá perto e encostar e absorver a mana, mas ele não fez isso simplesmente porque isso não é efetivo e nem é rápido essa drenagem de mana quando é de pessoas. Tipo assim, da atmosfera ele consegue absorver extremamente rápido, mas de pessoas, ao que tudo indica, não é nem um pouco rápido. Ou seja, isso não é efetivo no Sung Jin-woo, além do Sung ter literalmente mana infinita. Então, mesmo que ele pudesse drenar muito rápido, não ia fazer diferença nenhuma. E o Sung Jin-woo pode literalmente apagar o Reinhardt. Ah, mas ele revive com a Bênção da Fênix. Beleza, mas ao que tudo indica, a Bênção da Fênix funciona assim. Ele morre, a Audilagna pega a alma dele e coloca de volta no corpo e regenera o corpo. Aí ele volta à vida. Basicamente é assim que funciona, pelo menos é o que parece. Mas o que você acha que vai acontecer se a alma do Reinhardt junto ao corpo dele sumir do mapa? Ele vai voltar como? Como a Audilagna vai reviver o nada? Porque não existe mais alma ali. Ela vai fazer um outro Reinhardt? Mas se ela fazer um outro Reinhardt, aí então o Reinhardt original perdeu. E se o Reinhardt cair no Descanso Eterno, que é uma dimensão do Sung Jin-woo, ele não vai ter mais bênçãos, porque nesse território o Sung Jin-woo que é o ADM. Ou seja, sem bênçãos pro Reinhardt, porque a Audilagna não pode interferir ali. Por ser uma dimensão do Sung Jin-woo, a Audilagna não pode dar mais bênçãos pro Reinhardt. É que nem o Alshamaki. Se o Reinhardt caísse no Alshamaki de ReZero, ele ia perder todas as bênçãos, porque a Audilagna não tem ligação ali, entendeu? E sobre a bênção da mudança de mente, então é o seguinte, além do Reinhardt ter excluído seu poder mais forte por roteiro, quer dizer, por culpa, essa habilidade não ia funcionar no Sung Jin-woo, porque o Sung Jin-woo é imune a controle mental. E sim, o autor de Solo Leveling não conhece a palavra limite. Olha, sinceramente, comparar o Reinhardt com o Sung Jin-woo é muito exagero. O Reinhardt é simplesmente muito poderoso, só que o Sung foi criado com base em hype. Basicamente, o Sung Jin-woo não tem uma história boa, não tem um bom desenvolvimento. O que ele tem de verdade é poder e lutas extremamente fodas, entendeu? Basicamente, o autor de Solo Leveling esqueceu todo o desenvolvimento de personagem, esqueceu aquelas histórias boas para focar em uma única coisa: luta e poder, entendeu? Enquanto o autor de ReZero, ele foca mais em história de personagem, tá ligado? Tanto que o Reinhardt nem luta direito. Eu realmente não consigo compreender em que mundo os fãs de ReZero realmente acham que o Reinhardt tem alguma chance contra o Monarca das Sombras. Ele literalmente não consegue matar o Sung Jin-woo. E mesmo que o Reinhardt usasse a espada rede, não vai dar em nada. Porque o safado do Sung Jin-woo sobreviveu ao sopro de Antares, que apaga qualquer coisa do universo. Sem falar que nunca foi dito que a espada rede apaga coisas da resistência. Então a chance do Sung Jin-woo sobreviver ao ataque mais forte do Reinhardt é 90% de chance. E mesmo que ele não tancasse, ele volta, pois ele é literalmente imortal. E ele sobrevive no espaço, tá bom? Ah, pelo amor de Deus, o que o autor de Solo Leveling tinha na cabeça pra criar um personagem desses, velho? E sobre a benção da segunda visão em pá, então, o Sung Jin-woo tem ataque de acerto garantido que ignora qualquer defesa, até mesmo o infinito de Satoru Gojo. Rapaziada, realmente não tem nada que o Reinhardt possa fazer contra o Sung Jin-woo, literalmente nada. E se você não aceita que o Reinhardt perca pro Sung Jin-woo, os comentários estão aí embaixo, tá? Porque eu gostaria de saber o porquê você acha isso. E eu gostaria de ver seus argumentos e não falácias e hiperbólicas, beleza? E não se esqueça de manter o respeito aí. E foi isso, galera. Esse foi o vídeo. E no final, o Reinhardt perdeu. O Sung Jin-woo venceu. Bem, eu sinceramente, eu já sabia que o Sung Jin-woo era mais forte que o Reinhardt. Porque literalmente não tem como. O Sung Jin-woo foi criado justamente com o propósito de ser apelão. Mas então foi isso, galera. Falou?
E fui. じゃないこの風景この道も歩いた二人で不安定な未来がたとえこの世界を包み込んだって戻ることなんてないんだ見つけ出す日までは